que são fenômenos paranormais? Diz fenômeno paranormal um evento ou percepção que envolve forças ou agentes que estão além de explicações científicas, mas assim mesmo são misteriosamente vivenciados por aqueles que alegam possuir poderes psíquicos, como a percepção extrasensorial ou a psicocinese. Fantasmas, espíritos, extraterrestres, animais fantásticos e uma longa lista de fenômenos paranormais fascinam a humanidade desde a antiguidade. Essa é uma das razões pelas quais o cinema produziu dezenas de filmes inesquecíveis, como Poltergeist e O Exorcista, recriando experiências que muita gente considera reais, apesar de a ciência se negar a reconhecer oficialmente sua existência. O professor de psicologia da Universidade de York, James Alcock, ofereceu a explicação mais aceita para esse tipo de fenômeno em 1981. Segundo ele, um fenômeno paranormal é aquele que reúne as seguintes características: não foi explicado pela ciência moderna, só pode ser explicado por meio de uma ampla revisão dos princípios básicos da ciência e não é compatível com as percepções, crenças e expectativas referentes à realidade. Na América Latina, numerosos casos são registrados entre os mais diferentes povos da região. Com o passar dos anos, as histórias ganharam riquezas de detalhes. O número de pessoas que dizem ter vivido experiências paranormais aumentou e surgiram estudiosos dispostos a divulgar o assunto. Um deles é o argentino Alejandro Parra, presidente do Instituto de Psicologia Paranormal, ALIPS, que se dedica desde 1993 ao estudo científico deste tipo de fenômeno. Para isso, a ALIPS organiza regularmente conferências públicas, seminários especializados, congressos e cursos em diversos níveis de especialização, além de dar assistência à pessoa que deseja entrar em contato com entes queridos já falecidos. Você acredita em fenômenos paranormais? Sim. Por quê? Porque minha mãe já viu coisas em casa. Você acredita em fenômenos paranormais? Acredito. Por quê? Porque eu convivo em centro de Umbanda. Você acredita em fenômenos paranormais? Acredito, até por ter uma série de amigos que frequenta centros espíritas, centros de candomblés. O que você entende sobre fenômenos paranormais? Se chega alguém pra mim no consultório dizendo que viu alguma coisa, ou que ouviu, ou alguma coisa nesse sentido, eu não tenho como avaliar como um fenômeno paranormal. E o que eu posso avaliar é o que significou aquilo para aquela pessoa. Se ela já ouviu outras vezes, qual é o momento da vida dela, o que levou aquilo e como que foi, de fato, aquele momento. Que ele pode ser caracterizado dentro da psicologia ou da psicanálise, enfim, como uma estrutura que Freud caracteriza, pode ser um caso de psicose, algum fenômeno que caracteriza uma psicose ou uma neurose, ou pode ser algum fato que ele esteja relatando, mas que faz realmente algum sentido para ele. Tem que saber o que é esse sentido. Não necessariamente é um fantasma como a gente entende por um fantasma, tem que saber para ele o que significa aquele fantasma. Os fenômenos paranormais não existem? Não. Não há nenhuma ciência que prove que exista isso? Não, não é científico. Você acredita em fenômenos paranormais? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque às vezes parece que tem indícios de fato que existem, mas às vezes eu acho que pode ser só a imaginação da minha cabeça. Você acredita em fenômenos paranormais? Então, eu acho que isso vai do psicológico da pessoa. Se ela realmente acredita nesses fenômenos, eles vão acontecer com ela, mas acho que é mais psicológico dela, não que eles existem. Tinha 12 anos, tava com pneumonia. Acordei e tinha um móvel aqui e a minha televisão, e tinha um espaço. Quando abri o olho, eu vi um garotinho, lembro direitinho dele, ele era branco, louro e usava uma roupa antiga. Aí eu acordei e vi aquele menino e falei, mãe, ela que foi? Quem é ele? Ela, quem, Lucas? Eu falei, esse menino que tá aqui. Ela, não tem menino nenhum. Eu falei, tem sim, mas esse menino tá me olhando. Aí eu fui falar com meu pai. Aí meu pai, eu acho que era o seu anjo da guarda, porque você tá doente e tal. Aí depois de um tempo até melhorei. Experiência assim paranormal, de ver espírito, de sentir coisas negativas, é quase todo dia. No meu quarto tinha um menininho que morava lá dentro com a mãe dele. E era
A mulher era uma coisa muito pesada. E eu comecei a não conseguir mais ficar dentro do meu quarto por isso. Coragem de dormir no meu quarto. Eu não me sentia bem. Eu dormia, eu passava mal, eu me sentia pesada, eu me sentia, sabe, negativa. Você vê que existem espíritos que continuam andando, vagando, que eles não entendem, eles não aceitam, eles não querem. Eles simplesmente acham que eles têm que continuar vivos e eles vão, em espírito, continuar aqui. E de certa forma perturba as pessoas, porque as pessoas sentem energia pesada, isso te consome, ainda mais a família que está sofrendo, isso consome a família, isso consome as pessoas que estão em volta, isso consome o próprio espírito. Por volta dos anos 60, ao passar por um cruzamento, ela viu um acidente. E quando ela olhou assim, era uma menina que tinha sido atropelada. Aí minha mãe ficou muito triste vendo aquele fato, né? Mas falou assim, meu Deus, pensou com ela mesma, meu Deus, onde que será que está a alma dessa menina? Ela pegou um bonde, sentou normalmente, e quando estava passando pelo jardim, assim, um jardim bem florido, ela levou uma pedrada na cabeça assim, ela sentiu a pedra bater, o sangue escorrer e a pedra rolar. Aí minha mãe ficou gelada, né? Falou assim, moça, as pessoas estão andando, moça, eu levei uma pedrada. E as pessoas não falavam com ela. Aí ela pegou com muito medo, botou a mão no rosto, aí não tinha nada. Ela deu sinal, ela olhava para as pessoas, e as pessoas tudo andando parado, olhando para frente. Ela desceu do bonde, chegou na casa da madrinha dela chorando muito, contou o caso. Depois de algum tempo, ela ficou pensando que não teve condutor para cobrar a passagem. As pessoas não falaram com ela, ela falava com as pessoas não falavam com ela. Você acredita em fenômenos paranormais? Então, é assim, pessoalmente eu nunca tive nenhuma vivência com esse tipo de fenômeno, né? Como falando com você eu disse, eu acho que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Então eu não descarto a possibilidade de realmente haver esse tipo de fenômeno. Madrugada, ela sentiu uma pessoa, ela acordou, né, meio assim, ela estava falando com um negócio de bruxaria, de feitiçaria. Ela acordou, ela viu uma pessoa saindo assim de perto dela. Aí ficou na ponta da cama dela. Era uma senhora escura, com a carinha bem velhinha, pitando um cachimbo, com a roupinha estampada. Aí minha mãe ficou cutucando meu pai, para meu pai acordar, mas ela não queria tirar o olho da mulher, né? Aí a mulher viu que ela ficou assim olhando para ela, viu que ela não parava de olho, nem fechava os olhos. A mulher, uma fumaça sumiu. Minha mãe gritou meu nome, meu pai, acorda, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu pai não viu nada, né? Existem vários fenômenos que a gente pode citar, como, por exemplo, o delírio, a alucinação, né? A alucinação verbal, que é quando um sujeito ouve vozes. Esses fenômenos, muitas vezes a gente observa que a psiquiatria, ela diagnostica uma doença mental a partir dos fenômenos, a partir dos delírios, alucinações verbais, que é quando o sujeito ouve vozes, enquanto a psicanálise trabalha de uma outra maneira, né? O diagnóstico para a psicanálise é feito de uma outra forma. Então, como é que se faz um diagnóstico para a psicanálise? 3 estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. A neurose, ela tem 2 tipos clínicos, que são a histeria e a neurose obsessiva. Enquanto na psicose a gente encontra para a psicanálise 3 tipos clínicos: a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. Por isso a psicanálise não faz diagnóstico pelo fenômeno. Ela faz a partir dessa estrutura clínica, desses mecanismos que são investigados e encontrados em cada sujeito. Você acredita em fenômenos paranormais? Não acredito. Eu acho que não faz sentido, não tem porquê ficar acreditando em coisas assim. Chegou no quarto, procurou meu irmão, porque meu irmão não estava no berço. Minha mãe procurou a casa toda, que a casa era grande, ela procurou a casa toda
começou a se desesperar, ela estudou no barulho da criança, ela olhou embaixo da cama dela, meu irmão estava lá embaixo da cama brincando. E aparentemente alguém pudesse... Não, porque ninguém entrou na casa, não tinha como entrar, porque era no segundo, era 2 andares, não tinha como entrar na casa. E também não fez mal a ele, né? Só estava embaixo da cama. É como se algum espírito tivesse alguém tivesse pego ele e estivesse brincando, talvez até com ele ali. Tive um tio que ele foi assassinado. Aí o cara chegou na feira e perguntou, Zudo? Ele, opa, sou eu. Aí ele tomou 3 tiros nas costas. Ele morreu antes de eu nascer. E a gente tinha uma empregada que ela era humilde e tal, ela era, se não me engano, acho que ela era espírita. Aí um dia ela chegou pra minha mãe e falou, Dona Lila, toda vez de manhã, quando as crianças estão na escola, um senhor aparece aqui na sua casa e fica andando pelo quarto das crianças e o seu. Aí minha mãe ficou assustada e tal. E ela, que homem? É um homem moreno e alto. E sendo que minha empregada nunca tinha visto o meu tio. Aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça bastante tempo. Aí a minha empregada falou que ele não foi uma vez não, foram mais de 2 ou 3 vezes. Aí minha mãe chegou pra minha empregada e falou, é esse senhor aqui? Ela, é esse mesmo, Dona Lila. Ela ficou toda arrepiada e tal. E esse homem era seu tio? Esse homem era meu tio. Depende, não muito. Mas já você vi. fica como imagem? Já. Mas aí a pessoa fica com a mesma imagem no corpo? Fica. O caso dessa mulher, por que foi tão assustador essa mulher com essa criança no meu quarto? Porque ela simplesmente apareceu como uma pessoa. Eu sabia que era um espírito, porque... Por que eu sei que é um espírito? Por ser médium, por ter uma espiritualidade, por ter esse dom, eu sinto muita energia. Então, assim, ver é o de menos, a energia que é o mais forte. Então, além de eu ver materialmente, eu sinto. Então, assim, eu entro no quarto, eu senti primeiro que a energia muito pesada, na hora da vontade de chorar, a lágrima cai, você não controla, porque é muito pesado mesmo. E você vê, e assim, juntou a sensação com a visão, foi muito pesado mesmo. Foi uma coisa assim que me fez muito mal. Vocês acreditam em fenômenos paranormais? Não. Não. Por quê? Porque eu acho que não existe. Porque também acho que não existe. Vocês acreditam em fenômenos paranormais? Com certeza. Acredito. Por quê? Outro dia até a gente estava conversando sobre isso na biblioteca. Algumas coisas que acontecem que não tem explicação. Você acredita em fenômenos paranormais? Sim. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que acontece cotidianamente, com muita frequência. Não tem como não acreditar. Você acredita em fenômenos paranormais? Sim. Comigo, com a minha tia e com meus primos, a gente estava em Saquarema. O primo, ele me recebeu perdão, não é torpedo, é lembrete. Um lembrete no celular. E nesse lembrete falava, hoje é meia-noite você vai morrer. Cara, que bizarro. Aí o meu amigo, você viu? O outro também vi. Os dois viram uma aura verde sem foco no final do terreno, parada. E foi isso que me assustou. Eu acho que toda vez que eu conto essa história do celular, acontece uma coisa. A última vez que eu contei com minha ex-namorada, tava na casa dela, também caiu alguma coisa dentro do banheiro. E a gente ficou vendo vultos a noite toda dentro da casa. E eu acho que é uma das paradas mais bizarras que aconteceu na minha vida já. People are gonna wanna see this. Você acredita em fenômenos paranormais? Acredito. O fenômeno paranormal não é necessariamente um fenômeno mediúnico, mas o fenômeno mediúnico é necessariamente um fenômeno paranormal. Né? Ele leva, às vezes, a fenômenos paranormais. Quando eu era mais nova, eu tinha a capacidade de olhar para pessoas ou através de qualquer contato físico, eu via a vida das pessoas como se fosse um filme. Não sentia medo porque eu achava que era eu que causava aquele fenômeno e não que algo externo estava causando. Poderia até ser a minha energia combinada com uma energia externa causando aquilo, mas nunca alguém me causando alguma coisa. Eu gerando alguma coisa no meio. Por isso até que eu disse que é mais paranormal, porque eu acredito que a paranormalidade ela é ligada a isso. É eu conseguir agir energeticamente em cima do meio.
e não outros ou terceiros me usando para isso. Todo ser humano ele tem dons paranormais. O que é paranormalidade? É um poder mental que cada ser humano tem dentro dele. Então, a partir do momento que você acredita, vivencia, mentaliza qualquer coisa que você possa imaginar, o subconsciente, que é o mentor de tudo isso, transforma esse desejo numa paranormalidade, mesmo que seja de forma inconsciente. O meu subconsciente, ele vai programar minha mente para ter sonhos premonitórios, para sonhar com coisas que vão acontecer e acabam acontecendo. Aí o povo profissional vai me chamar de um cara que tem um dom da premonição. E, no entanto, eu botei isso na minha cabeça, que eu tenho esse dom, que eu quero ter esse dom. Ou basta a pessoa ter medo. Pronto, tenho medo de ver coisas que vão acontecer. Muito medo. O subconsciente não sabe o que é medo. Para ele, você está pedindo, se programando para aquilo acontecer. E acaba acontecendo. Também é um dom da premonição. No caso de aparições fantasmagóricas, vozes, inclusive de casas assombradas, isso é real? Isso julga a realidade mesmo? Ou um fenômeno da cabeça do ser humano? O ser humano é aquilo que ele acredita. O ser humano é aquilo que ele mentaliza, que ele imagina, mesmo não querendo para si. Isso é uma lei mental. O subconsciente é um campo magnético dentro de nós. Ele trabalha dentro do nosso espírito, que as pessoas lá fora chamamos de alma. E nós, dentro da parapsicologia, chamamos de subconsciente. Então, se ele acredita em espírito, ele vai ver espírito. Se ele acredita em alma do outro mundo, ele vai ver alma do outro mundo. Se ele acredita em fantasma, começa a imaginar fantasma, ele vai ver fantasma, até nos sonhos, até nem precisa sonhar não, basta estar de olhos abertos. E como é que a psicanálise trabalha a mente da pessoa que acha que está vendo o espírito, não porque ela acredita, mas porque é uma coisa material? E a mente humana está bem avançada. Nós temos que entender a mente humana, o subconsciente ele funciona igual um HD. E já ouvi falar, aqui mesmo já tive vários alunos de psicologia informando que a psicologia já está admitindo a comparação da mente humana com o computador. Então já está entendendo bem o assunto de uma maneira bem mais completa, vamos dizer assim. Então estou vendo que algumas psicologias, psicanálise e outras condições psíquicas, terapêuticas, convencionais, ainda estão engateando. O ser humano é aquele que pensa, existe um subconsciente dentro dele. Bom, o assunto é polêmico, o assunto é profundo, o assunto é maravilhoso, mas no final, a verdade é uma só. Você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, nós somos aquilo que nós pensamos. Ao lidar com os fenômenos paranormais, como telepatia, telecinese, clarividência e outros, o fato que se levanta é: este poder exibido por algumas pessoas tem origem em suas próprias mentes ou deriva de uma fonte externa? É a manifestação de algum poder oculto do ser humano ou o ser humano é apenas um canal para a manifestação de tais poderes? Ei!